Juro que o ar também parecia diferente naquela manhã. Como se algo pesado estivesse no ar, pairando sobre o cômodo, e ninguém conseguisse dizer o que era em voz alta. A árvore de Natal piscava suavemente num canto, brilhando com os mesmos enfeites cansados que usávamos há décadas. A lareira estalava como sempre, e o cheiro dos rolinhos de canela vinha da cozinha. Mas por baixo de todo aquele calor, havia um frio que não tinha nada a ver com o tempo lá fora. Era aquele tipo de frio que vem quando você sabe que está prestes a lembrar qual é o seu lugar na hierarquia da família. Minha mãe estava lá, parada, com seu hobby de veludo vermelho, sorrindo como se tivesse acabado de ganhar na ___ loteria. Os olhos dela brilhavam de orgulho enquanto entregava para minha irmã, Jenna, uma caixinha embrulhada em papel dourado e amarrada com uma fita de cetim delicada. Vi Jenna abrir o papel com aquelas unhas sempre impecáveis, e sua boca já começava a se formar num exagerado "meu Deus", antes mesmo de ver o que tinha dentro. Ela sempre fazia isso, criava uma cena, como se estivéssemos num daqueles filmes bregas de Natal e as câmeras estivessem filmando. Então, ela abriu. Dentro, havia uma chave, uma simples chave de prata, encaixada numa caixinha forrada de veludo. Os olhos de Jenna se arregalaram como se tivessem acabado de entregar a ela as chaves de um reino. De certa forma, era isso mesmo. Porque aquela chave não abria um porta-joias, nem um carro novo estacionado na garagem. Ela abria a porta da ___ casa inteira. "Compramos uma casa para você", disse minha mãe, com a voz embargada de orgulho, como se estivesse anunciando que Jenna tinha acabado de curar o câncer ou escalado o Everest descalça. Meu estômago embrulhou. Olhei para o meu pai, que apenas acenou com a cabeça em um acordo solene, como se aquilo fosse uma escritura sagrada da família. Jenna gritou, abraçando os dois, repetindo "obrigada" de novo e de novo, como um brinquedo de corda. "Um dia você vai entender", disse minha mãe, virando-se para mim com um sorriso suave e condescendente que me deu arrepios. Sorri de volta. Não porque eu estivesse feliz, não porque eu entendia, não porque aceitava, mas porque há muito tempo aprendi que, nessa família, o silêncio era mais seguro do que a honestidade. Nem tinha aberto meu próprio presente ainda. Ele ainda estava no meu colo, um envelope fino, simples, um presente sem graça que meu pai me entregou logo depois do grande momento da Jenna, quase como um pensamento de última hora, sem aplausos, sem cerimônia. Só silêncio, como se ele estivesse me passando uma conta para pagar. Senti meu coração batendo nos ouvidos enquanto deslizava o dedo sob o selo e puxava, com cuidado, uma única folha de papel. Nem olhei para ela de imediato. Fiquei encarando aquele maldito envelope nas minhas mãos, me perguntando que tipo de mensagem eles achavam que estavam mandando, que tipo de filha achavam que eu era, que tipo de pessoa achavam que eu me tornaria. Mas antes mesmo de ler o que estava escrito, minha mente fugiu para centenas de outros momentos como esse. De volta aos aniversários onde Jenna ganhava bolsas de grife e eu ganhava o que estava na liquidação. De volta aos jantares onde minhas opiniões eram recebidas com silêncio, enquanto cada historinha boba da Jenna era recebida com risadas e aplausos. De volta ao dia em que consegui uma bolsa de estudos integral e ninguém apareceu na cerimônia de premiação porque Jenna tinha um recital de dança na mesma noite. Por muito tempo, achei que era coisa da minha cabeça, que talvez eu estivesse sendo sensível demais, amargurada. Mas momentos como esse, quando deram uma casa inteira para Jenna como se fosse nada e, para mim, uma única folha de papel, me mostravam a verdade. Eu sabia exatamente onde me encaixava nessa família. Sabia exatamente o quão pequena eles achavam que eu era. Senti as palavras subindo pela minha garganta como ácido. Queria gritar, queria jogá-las para o outro lado da sala como facas afiadas. Mas engoli. Fiquei ali, e continuei sorrindo. Mesmo com cada músculo do meu rosto doendo pelo esforço. Porque esse ainda não era o momento de falar. Ainda não. Mas esse momento estava chegando. Só não hoje, pai. Ele finalmente me olhou e perguntou. "Não vai abrir?" A voz dele era casual, como se nem percebesse o quanto a faca já tinha sido torcida. Abri o envelope, devagar, de propósito. Os olhos dele seguiram meus movimentos, agora curioso, mas quando viu o que estava escrito, aquele sorriso de superioridade no rosto dele vacilou, só por um segundo. Mas foi o suficiente. Vi o brilho de confusão, depois a compreensão. Sua boca se contraiu.
O maxilar ficou tenso. E pela primeira vez naquela manhã, o cômodo ficou em silêncio. Um dia você vai entender, minha mãe tinha dito. Mas eu já entendia. Só não do jeito que ela imaginava. Por muito tempo, me convenci de que era só uma fase, que, em algum momento, a balança iria virar e alguém na minha família finalmente me veria. Não a versão distorcida que criaram na cabeça deles. Não a filha figurante, sempre no fundo das fotos de família, enquanto minha irmã roubava a cena com seu sorriso perfeito e seu charme ensaiado. Mas a infância tem um jeito cruel de esculpir verdades nos nossos ossos, mesmo quando tentamos desaprendê-las depois. Não era uma fase. Era um padrão. Um ritual profundamente enraizado na nossa família, repetido como um relógio. Todo Natal. Todo aniversário. Todo momento importante, esquecido como se não valesse nada. Lembro de um aniversário. Eu devia ter uns 9 anos. Acordei cedo, animada, achando que talvez aquele ano fosse diferente. Na noite anterior, tinha feito meus próprios bolinhos, com a ajuda da minha mãe, embora ela tenha passado o tempo todo suspirando e olhando para o relógio, preocupada em não se atrasar para o ensaio de balé da Jena. Naquela manhã, desci as escadas na ponta dos pés, esperando pelo menos um cartão, alguns balões, talvez até um abraço. Mas a cozinha estava vazia. O ar tinha cheiro de torrada queimada. E não havia nenhum sinal de que aquele dia significava alguma coisa. Eles não tinham esquecido. O aniversário da Jena naquele ano teve uma festa no quintal com pôneis, um mágico e até vizinhos que nem gostavam da gente, mas apareceram com presentes brilhantes e sorrisos falsos. Quanto mais eu crescia, mais difícil ficava fingir que não percebia. Quando me formei no ensino médio com honras, minha mãe mal levantou os olhos do celular. Estava ocupada mandando mensagem para o treinador de dança da Jena, garantindo que sua estrela preciosa estivesse em perfeita forma para a próxima competição regional. Mas quando a Jena conseguiu um comercial de shampoo local, fizeram um jantar especial, abriram champanhe e até enquadraram as __ foto do produto como se fosse um prêmio Pulitzer. Nunca tive coragem de falar nada diretamente. Carregava meu sorriso como uma armadura. Ria quando era esperado e guardava minha amargura para as madrugadas silenciosas, quando ninguém estava olhando. Aprendi a me encolher. A desaparecer no fundo, tão bem que parecia parte do papel de parede. Nunca fui dramática. Não como a Jena, que conseguia fingir lágrimas em segundos e transformar qualquer momento em um monólogo digno de novela. Ela sempre soube como puxar os fios certos. Como se fazer de vulnerável só pelo tempo suficiente para conseguir o que queria: dinheiro, compaixão, um carro novo ou mais uma segunda chance depois de reprovar outra matéria da faculdade sobre a qual mentiu que estava frequentando. De alguma forma, por mais óbvia que fosse a manipulação dela, mamãe e papai nunca viam. Ou talvez vissem. E simplesmente não se importassem. Talvez fosse mais fácil para eles acreditarem que a Jena era especial e frágil e que eu era durona. Aquela que não precisava de nada. A filha confiável. A que resolvia as coisas sozinha e não causava problemas. Eles nunca perceberam o custo desse tipo de força? A solidão. A raiva silenciosa. Os anos me perguntando que diabos eu tinha feito para ser tratada como uma peça de reposição. Tem um momento que ainda ecoa na minha cabeça, especialmente quando tento me convencer de que estou exagerando. Meu último ano do ensino médio. A noite da cerimônia de premiação acadêmica. Eu tinha me matado de estudar, trabalhado em 2 empregos e ainda mantido minhas notas impecáveis. Enquanto isso, Jena reprovava matérias introdutórias e chorava sobre como a faculdade era difícil. Naquela noite, quando chamaram meu nome para receber a bolsa de estudos mais importante, diante do auditório lotado, subi ao palco e olhei para a plateia. Minha mãe estava sentada na primeira fileira. Não sorriu. Não aplaudiu. Só rolava o feed no celular. Quando desci do palco com o prêmio na mão, ela levantou os olhos rapidamente e disse, alto o suficiente para que todos ouvissem: bom, pelo menos ela é boa em alguma coisa. A voz dela cortou os aplausos como uma faca. Senti vontade de desaparecer no chão. Meus colegas me deram sorrisos sem graça. Meu professor favorito me deu um tapinha no ombro, como quem diz, você tá indo bem. Mesmo que sua própria mãe não enxergue. Aquele momento cristalizou algo dentro de mim. Não só a dor, mas a clareza.
Eu não estava imaginando coisas. Eu não estava exagerando. Eu era invisível. Por escolha deles. E sabe, sempre me perguntei. Você já se sentiu assim? Como se fosse apenas um personagem secundário na história da sua própria família? Como se suas vitórias só importassem quando alguém mais falhava? Me conta nos comentários. Porque talvez falar sobre isso seja o primeiro passo para deixar esse peso para trás. Anos depois, quando voltei para casa numa visita rápida, daquelas que a gente faz mais por culpa do que por vontade, me deparei com algo que eu não deveria ter visto. Eu estava no escritório dos meus pais quando vi um cofre, ligeiramente aberto, deixado ali sem muito cuidado. Eu não estava procurando nada específico. Mas o que encontrei dentro, bom, digamos que depois disso, tudo mudou. Foi uma visita estranha. Não do tipo que você faz porque realmente quer estar lá, mas sim daquelas motivadas pela culpa. Aquela culpa que fica ali, fervendo no fundo da sua mente, até que um dia você simplesmente pega o telefone e liga. Eu não voltava para casa há mais de um ano. E a única razão pela qual voltei dessa vez foi porque minha mãe me ligou 2 vezes na mesma semana. Disse que meu pai tinha distendido um músculo cortando a grama e precisava de ajuda para mover algumas coisas na casa. O jeito que ela falava pingava culpa. Como se dizer não me tornasse fria, insensível. Como se décadas de negligência emocional pudessem ser apagadas com um fim de semana e algumas xícaras de café cheias de passivo-agressividade. Cheguei numa sexta-tarde. A entrada da casa continuava a mesma, com aquelas cercas vivas perfeitamente aparadas, que meu pai cuidava como se fossem de ouro. Jenna não estava lá, claro. Está ocupada, foi a desculpa que minha mãe deu, soltando um suspiro carregado de desapontamento. Como se a ausência dela devesse ser um problema meu. A casa também não tinha mudado. A mesma decoração impessoal. As mesmas fotos da Jenna espalhadas por todos os cantos, sorrindo de todos os ângulos possíveis. O mesmo cheiro de lustramóveis de limão e assado passado do ponto. Parecia uma cápsula do tempo da perfeição suburbana. No sábado de manhã, eu já estava contando os minutos para ir embora. Ajudei meu pai a carregar umas caixas pesadas na garagem. Ouvi minha mãe reclamar que o namorado da Jenna não era ambicioso o suficiente. Sentei para o jantar, onde a conversa girou em torno das reformas que estavam planejando para a casa no lago. Eu só assentia, esperando a hora de partir. Sorri e dei todas as respostas educadas e certinhas enquanto minha mente se desligava completamente daquela conversa. Era tarde da noite quando acabei entrando no escritório. Não estava procurando nada. Só estava andando pela casa, inquieto, tentando escapar do silêncio sufocante do meu antigo quarto. A porta do escritório estava um pouco aberta e, quando empurrei, vi algo que me fez parar na hora. O cofre na parede, aquele que meu pai sempre tratou como uma relíquia sagrada, estava entreaberto, com a maçaneta solta. Na hora, achei que ele simplesmente tinha esquecido de trancar depois de guardar alguma coisa. Mas conhecendo ele, isso parecia improvável. Meu pai checava tudo 2 vezes, fechaduras, interruptores de luz, até o maldito termostato, como se fosse parte de um ritual. Eu deveria ter ido embora. Deveria ter ignorado e voltado para o meu quarto. Mas alguma coisa me parou. Talvez fosse curiosidade. Talvez fosse aquela fome antiga de finalmente descobrir algo que não tivesse sido entregue para Jenna primeiro. Caminhei devagar, cada passo soando mais alto do que deveria. Prendi a respiração ao empurrar a porta um pouco mais. Lá dentro, vi pastas grossas, cheias de papéis presos com clipes, organizados de um jeito que gritava importância. Títulos de propriedade. Declarações de imposto. Extratos bancários. Alguns eram documentos da família, coisas que eu já esperava ver. Papéis da nossa antiga casa, contas que já tinha ouvido mencionarem por alto. Mas então vi outra coisa. Um envelope, enfiado debaixo de uma pilha de pastas Manila. Selado. Sem marcações. A não ser por uma pequena anotação manuscrita na frente, com aquelas letras maiúsculas inconfundíveis, eu não deveria ter aberto. Mas eu abri. Lá dentro, havia uma cópia de um testamento. Não era aquele que eu tinha visto anos atrás, quando meu pai fez questão de anunciar que tudo seria dividido de forma justa. Não. Isso era diferente. Essa versão tinha o meu nome listado primeiro, não o da Jenna.
E não apenas como uma beneficiária igual. Meu nome estava ligado a algo muito maior, uma propriedade da qual eu nunca tinha ouvido falar antes. Uma propriedade que, aparentemente, tinha sido comprada no meu nome anos atrás. Não era só um presente. Não era um erro aleatório. Era algo deliberado. Documentado e arquivado legalmente. Meu coração batia tão forte que mal conseguia ouvir o zumbido fraco da lâmpada do escritório. Li cada linha 3 vezes, tentando encontrar alguma explicação. Mas ela nunca veio. Por que meu pai compraria uma propriedade no meu nome sem nunca me contar? Por que esconder isso, trancado dentro de um cofre como se fosse um segredo sujo? Minha mente disparou, tentando lembrar de qualquer pista, qualquer detalhe do passado que pudesse explicar o que eu estava segurando nas mãos. Passei o resto da noite vasculhando o cofre. Cada papel parecia mais pesado que o anterior. Extratos bancários que não faziam sentido. Transferências que não batiam com a narrativa da família. E um documento em especial. A autorização assinada com a minha assinatura falsificada. Datada de 2 anos antes. Minhas mãos congelaram. Alguém usou meu nome, minha identidade, para movimentar dinheiro. Pelos detalhes, isso já tinha acontecido mais de uma vez. Não confrontei ninguém naquele fim de semana. Não disse uma palavra no café da manhã no dia seguinte. Só arrumei minhas coisas e fui embora antes do meio-dia, dizendo que precisava trabalhar. Mas assim que voltei para o meu apartamento, comecei a investigar. Puxei meus relatórios de crédito. Conversei com um amigo advogado. Comecei a desmontar, peça por peça, as transações financeiras que eu nunca soube que existiam. Em silêncio, com cuidado. Não queria levantar suspeitas. Ainda não. O que descobri nos meses seguintes foi algo para o qual eu não estava preparada. Uma rede intrincada de decisões financeiras. Transferências de propriedades. Esquemas fiscais. E tudo apontava para os meus pais. Mas o mais chocante? No papel, eu era dona de mais coisas do que jamais imaginei. Contas, imóveis, investimentos, todos ligados a mim. Ainda assim, nunca me disseram nada. Nada. E o mais louco? Eles ainda não sabem que eu sei. Existe um tipo muito específico de raiva. Uma que mora em silêncio, logo abaixo da pele. Controlada, discreta, como uma chama baixa. Uma que você aprende a conviver. Até que um dia percebe que esteve cozinhando nela por anos. Sem nem notar o quanto a temperatura subiu. Foi exatamente assim que me senti. Ao perceber o quão fundo meus pais enterraram a verdade. O quanto usaram meu nome e minha identidade. O quanto esconderam. Não para que eu entendesse. Muito menos para que eu me beneficiasse. E não foi só a mentira. Foi a certeza deles de que eu nunca descobriria. A suposição de que eu continuaria no meu papel para sempre. Sorrindo educadamente enquanto entregavam a coroa para Jenna, de novo e de novo. Como se fosse um direito dela por nascimento. Então, fiz o que qualquer mulher subestimada por tempo demais acaba fazendo. Comecei a planejar. Não uma cena. Não um surto emocional que eles pudessem descartar como exagero. Planejei algo melhor. Algo que eles não perceberiam até ser tarde demais. Vingança não precisa ser barulhenta para ser devastadora. Só precisa ser precisa. Conversei com um amigo advogado, alguém em quem confiava totalmente. Alguém que nem piscou quando entreguei uma pilha de documentos e pedi para me ajudar a entender cada detalhe legal. Analisamos tudo. Títulos de propriedade, assinaturas falsificadas, transferências de bens, aquelas autorizações bancárias suspeitas. O que começou como curiosidade virou algo muito maior. Uma oportunidade para recuperar o controle sem precisar levantar a voz. A casa da qual eles tanto se gabavam. A casa do lago, que chamavam de nosso legado. Aquela que vinham reformando há anos. Tinha sido hipotecada em segredo para cobrir o fracasso da empresa da Jenna, 3 anos atrás. Meu pai provavelmente achou que conseguiria resolver tudo antes que alguém notasse. Mas ele estava atrasado nos pagamentos. E o banco já tinha marcado uma venda discreta. Foi aí que ficou interessante. Porque eu comprei. Silenciosa e legalmente. Usei uma conta separada e um intermediário. Consegui a escritura sem usar meu próprio nome. Levei algumas semanas para orquestrar tudo, mas quando finalizei,
A satisfação foi indescritível. Não só sou dona da preciosa casa do lago deles, agora sou dona da única coisa que nunca imaginaram que perderiam. Enquanto isso, a vida em casa seguia igual. Minha mãe continuava ligando para perguntar se eu já tinha encontrado um emprego melhor, com aquela mistura açucarada de preocupação e condescendência que só mães como ela sabem usar. Meu pai, de vez em quando, mandava ofertas de trabalho para meu e-mail com assuntos como: acho que isso combina mais com você. E a Gena? A Gena. Sempre mandando mensagens no grupo da família sobre suas últimas conquistas. O novo cargo. A ideia de lançar um podcast. A viagem para Maui que o namorado estava planejando para o ano novo. Cada mensagem era um lembrete de que ela ainda era a favorita. A estrela. A filha de ouro. Eu não respondia a maioria. Ficava quieta. Fazia meu papel. Concordava ao telefone, sorria nos jantares. Porque às vezes, o silêncio é a arma mais afiada. E a cada dia que passava, cada comentário passivo-agressivo, cada elogio ambíguo só alimentava o fogo que eu estava preparando no fundo. Quando dezembro chegou, comecei a preparar meu toque final. Um presente que, à primeira vista, não pareceria nada demais. Mas no momento em que fosse aberto, desmoronaria tudo. Mandei fazer um envelope personalizado, de papel marfim grosso, com uma borda em alto relevo delicada. Bonito o suficiente para distrair do golpe escondido lá dentro. Dentro do envelope, coloquei uma única carta. Notariada. Curta. Direta. Legalmente vinculante. Explicava, de forma clara e profissional, que a escritura da Casa do Lago agora estava no meu nome. Totalmente paga. Totalmente minha. E não ia processá-los. Ainda não, pelo menos. Só queria que soubessem que eu podia. Que agora o poder era meu. Que todos aqueles anos sendo ignorada, descartada e subestimada tinham chegado ao fim. Coloquei o envelope dentro de uma caixa branca simples. Sem laço. Sem brilho. Sem distrações. Apenas a verdade, descansando em silêncio debaixo da árvore, como uma bomba relógio. E conforme os dias iam se aproximando do Natal, ensaiei meu silêncio. Treinei meu sorriso. Me lembrei de que não precisava gritar, discutir ou sequer explicar. Minha vingança seria entregue com calma. Com precisão. E com um único golpe certeiro, no momento certo. Porque se eles achavam que eu ia passar mais um Natal fingindo que tudo estava bem, sorrindo durante mais um brinde ao sucesso da Gena enquanto me jogavam as sobras e chamavam isso de amor, bom, então estavam prestes a descobrir quem eu realmente sou. A manhã de Natal sempre seguiu o mesmo roteiro cansativo na nossa casa. Uma encenação cuidadosamente ensaiada, onde cada sorriso era planejado, cada gesto era calculado e cada emoção passava por camadas de tradição passivo-agressiva e café doce demais. A árvore estava no mesmo canto de sempre. Enfeitada com as mesmas luzes douradas e os mesmos ornamentos que minha mãe insistia em manter, mesmo com metade deles quebrados. O fogo crepitava. Os rolinhos de canela estavam levemente queimados nas bordas. E o cheiro de alegria forçada enchia o ar como uma névoa invisível. Ninguém ousava comentar. Era aquele tipo de manhã natalina que parecia perfeita do lado de fora. Como uma daquelas bolas de neve de vidro que qualquer um exibiria com orgulho em uma prateleira, mas dentro do vidro, o ar era rígido e amargo, e cada palavra estava a um sopro de se partir em algo afiado. Me sentei na mesma poltrona gasta que ocupava todos os anos desde os 16. A única diferença agora era a raiva silenciosa vibrando sob minha pele, como uma ferida antiga que nunca cicatrizou completamente. Meus presentes cuidadosamente embrulhados estavam no meu colo. Uma simples caixa branca. Cantos bem alinhados. Sem laço. Sem enfeites. Apenas uma caixa, esperando pacientemente. Enquanto isso, Gena gritava de empolgação com sua nova bolsa de grife, radiante ao perceber que combinava com os sapatos que havia acabado de abrir 15 minutos antes. Meus pais a olhavam com aquele olhar familiar de orgulho e indulgência. O mesmo olhar que eu já tentei conquistar, até perceber que nunca seria direcionado a mim, não importava o que eu fizesse. E então chegou o momento. O que eu vinha esperando com uma paciência que nem sabia que tinha. Entreguei a caixa para meu pai. Meu rosto permaneceu inexpressivo.
Meu sorriso, educado, mas distante. Como aquele que damos a um desconhecido no metrô. Ele pegou sem hesitar, fazendo uma piada rápida sobre como era leve demais, olhando para Jenna com um sorriso satisfeito, como se dissesse que provavelmente eu tinha comprado meias de novo. Mas a expressão dele mudou no instante em que abriu a tampa e viu o envelope. Não havia cartão. Nem gravata nova. Nenhum presente engraçadinho. Apenas um envelope lacrado com cera, colocado bem no centro da caixa. Como uma armadilha cuidadosamente preparada. Ele abriu devagar, ainda tentando manter a calma. Ainda me subestimando. Como sempre fez. Desdobrou os papéis com uma mão, segurando a xícara de café com a outra. Já preparava algum comentário sarcástico que nunca chegou a sair da boca. Porque, assim que leu a primeira frase, o sangue sumiu do rosto dele tão rápido que por um momento achei que fosse desmaiar. Seus olhos percorriam a página freneticamente, como se tentasse encontrar outra interpretação, como se as palavras pudessem se reorganizar sozinhas em algo menos ameaçador, se ele lesse rápido o suficiente. Mas não havia engano. Em suas mãos, havia 2 documentos. Um dos documentos era uma carta oficial me declarando o único proprietário legal da casa do lago da família. O outro era a papelada do tribunal, confirmando que a transferência da propriedade foi concluída com sucesso por meio de um leilão silencioso que aconteceu 2 meses antes. Não disse nada enquanto ele lia de novo, desta vez mais devagar. O rosto dele ficava mais tenso a cada linha. A xícara de café em sua mão tremia levemente, enquanto o peso de tudo afundava sobre ele. Minha mãe se inclinou para espiar por cima do ombro dele, ainda sorrindo com a empolgação dos presentes. Até que seus olhos encontraram o cabeçalho em negrito dos documentos. Seus lábios se entreabriram, a confusão se transformou em pânico. E então, assim, ela se virou para mim. Sua voz tremia na beira da incredulidade quando sussurrou: "O que é isso?" Segurei o olhar dela sem piscar. Exatamente o que parece. Minha voz era calma, quase suave, como se estivesse apenas contando a previsão do tempo, em vez de explodir a fantasia natalina cuidadosamente montada. Ela então se virou para meu pai, perguntando algo em um tom baixo e urgente que não consegui ouvir. Mas não precisei. Porque o que quer que ela tenha dito fez o rosto dele se contorcer de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Não era raiva. Não era confusão. Era devastação. Foi aí que a última peça se encaixou. Quando minha mãe finalmente percebeu que algo estava acontecendo pelas costas dela o tempo todo. Porque não era só o fato de que agora eu era dona da casa que ela tanto amava. Era o fato de que meu pai tinha escondido um segredo dela. Um segredo que começou anos atrás, quando ele hipotecou a casa do lago sem... Sua voz se quebrou em uma pergunta sussurrada que eu não consegui entender. Pela primeira vez na vida, eu a vi como algo além de intocável. Frágil. Confusa. Traída pelo homem que ela achava que conhecia. Mas eu não me movi. Não ofereci consolo. Não dei explicações. Apenas fiquei sentada, deixando o peso da minha vingança preencher o ambiente como uma tempestade prestes a desabar. Porque isso não era apenas sobre uma casa. Era sobre poder. Pela primeira vez, ele pertencia a mim. O silêncio na sala era tão pesado que parecia pressionar contra o meu peito. Denso, imóvel. Como se o ar tivesse se transformado em algo grosso demais para se respirar. Minha mãe continuava de pé, seu rosto oscilando entre traição e incredulidade. Meu pai estava curvado na cadeira, como um homem que acabou de ver todo o seu castelo de cartas desmoronar diante dos olhos. Jenna não disse uma palavra sequer. Apenas segurava a bolsa contra o peito, como se aquilo pudesse protegê-la das consequências se desenrolando diante dela. Ninguém se moveu. Ninguém falou. Naquele silêncio esmagador, eu percebia algo que até então não tinha entendido completamente. Isso não era mais só uma vingança. Era um acerto de contas. Me levantei devagar. Alisei o tecido do meu suéter com uma calma deliberada. E então, disse as palavras que, com certeza, ecoariam na mente deles muito depois que eu fosse embora. Trouxe café da manhã para vocês. Minha voz era suave, mas firme. Como se nada fora do normal tivesse acabado de acontecer. Era como se eu tivesse jogado uma granada bem no meio da manhã de Natal perfeita deles. Ninguém respondeu. Nenhum aceno de cabeça,
Nenhum piscar de olhos. E aquele silêncio de olhos arregalados e bocas entreabertas, era mais satisfatório do que qualquer discussão ou confronto poderia ser. Peguei meu casaco do encosto da cadeira e vesti devagar, saboreando a tensão, o desconforto, a incredulidade que pairava no ar como fumaça depois de um incêndio. Não me expliquei mais. Não pedi desculpas. Não dei justificativas. Também não ofereci uma última chance para que distorcessem a história ou minimizassem o que fizeram. Eu já tinha dito tudo o que precisava, não com palavras, mas com ações. Nesta família, ações sempre falaram mais alto do que qualquer outra coisa. Quando cheguei à porta, parei por um instante. Não porque queria um grande momento final. Não porque queria me vangloriar. Mas porque queria ver os rostos deles uma última vez. Ver o peso da realidade finalmente se acomodando. Só para deixar claro, disse, percorrendo cada um deles com o olhar. Eu não vou dividir a casa desta vez. Agora ela é minha, tudo é meu, e acho que já passou da hora de eu começar a fazer as coisas do meu jeito. O silêncio ficou ainda mais denso. Um lampejo de confusão cruzou o rosto da minha irmã, como se a ideia de eu reivindicar algo que ela não pudesse tocar fosse fisicamente dolorosa para processar. Minha mãe pareceu querer dizer algo. Talvez discutir. Talvez implorar. Mas não disse. Talvez, pela primeira vez na vida, ela tenha entendido que suas palavras já não tinham mais peso ali. E meu pai? Ele nem levantou os olhos. Apenas continuou encarando o documento em suas mãos. Como se ele olhasse por tempo suficiente, a tinta pudesse se reorganizar e lhe dar uma segunda chance. Mas não havia mais segundas chances. Saí. Fechei a porta atrás de mim com um clique silencioso que, de alguma forma, pareceu mais forte do que 1000 portas batendo. O ar frio me atingiu como um vento purificador forte e honesto. Pela primeira vez em anos, senti algo que quase parecia paz. Não era alegria. Não era vitória. Mas era algo mais calmo. Uma certeza inabalável de que, finalmente, eu tinha recuperado tudo que me roubaram, pedaço por pedaço. Minha voz. Meu espaço. Minha dignidade. Quando cheguei ao carro, minhas mãos tremiam levemente. Não de nervoso, mas de alívio. O tipo de alívio que se sente depois de prender a respiração por tempo demais, enfim, soltá-la em uma longa e dolorosa exalação. Não olhei para trás. Não precisava. O que quer que ainda estivesse acontecendo atrás daquelas paredes já não era problema meu. Eu tinha entregado minha verdade. E a deixado bem ali, sobre a mesa de jantar perfeitamente polida, como um espelho que eles não poderiam mais evitar. Mais tarde naquela noite, sentei na casa do lago, encolhida em uma velha poltrona ao lado da janela, envolta em um cobertor que cheirava levemente a cedro e poeira. A neve começou a cair devagar. Flocos leves flutuando sobre a superfície congelada do lago. O mundo lá fora estava em silêncio. Aquele tipo de silêncio que só o inverno sabe fazer. Tomei um gole de café, sentindo o calor preencher os espaços vazios que viveram no meu peito por anos demais. Era estranho como a casa estava quieta. Sem vozes. Sem tensão. Sem ninguém tentando ofuscar alguém ou disputar migalhas de aprovação. Pensei em ligar para um amigo. Talvez contar tudo em um monólogo dramático, regado a vinho. Mas não liguei. Algumas histórias não precisam de plateia. Algumas vitórias não precisam de aplausos. Será que algum dia eles viriam até mim? Será que tentariam explicar, justificar ou fingir que nada aconteceu? Talvez sim, talvez não. Mas já não me importava mais. Eu não estava buscando um desfecho. Não queria perdão nem reconciliação. A única coisa que eu queria era deixar claro que, dessa vez, eu tinha traçado um limite. Não por raiva, mas por autopreservação. Pela primeira vez, eu não ia voltar atrás. O curioso é que, agora que finalmente tenho algo que eles queriam, eu nem sequer desejo isso. Mas eu precisava que soubessem que eu podia tomar. Do mesmo jeito que um dia me tiraram tudo,